No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel, iremos ler apenas o versículo de número 30. De número 30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, versículo de número 30. Assim nos diz, irmãos, a gloriosa e santa palavra do nosso Deus. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Louvado seja Deus. Eu gostaria, irmãos, nessa tarde, refletir com os meus irmãos sobre o homem que Deus procura. Sobre o homem que Deus procura. O profeta Ezequiel aqui exerceu o seu chamado entre os cativos de Judá, que estavam eles na Babilônia. E por conta justamente dos seus pecados, por conta dos seus pecados e por falta de arrependimento daquela nação. E o capítulo 3 do profeta Ezequiel, quando nós lemos, nós vemos o Senhor Jeová, irmão, chamar para profetizar o povo. E nós vemos que o Senhor também deposita neste profeta uma responsabilidade, um grau de responsabilidade, na qual o Senhor até mesmo diz ao profeta que se ele mandasse o profeta falar a alguém sobre o seu pecado e ele não viesse a falar, ele seria culpado por aquela alma. Mas se ele obedecesse, falasse às pessoas sobre os seus pecados, o profeta não teria culpa sobre aquela alma, porque ele transmitiu a transgressão daquele povo. E nós vemos que no capítulo 22 aqui, de Ezequiel, retrata um dos momentos mais caóticos da história de Judá. E emprega, irmão, um desalento divino, quando Deus faz aqui uma observação em todo o contexto judaico, em busca de alguém que pudesse representá-lo diante do povo, e que pudesse representar o povo diante dele. E o Senhor, irmão, observa que em toda aquela nação não tinha um sequer, porque aquela nação estava corrompida, aquele povo estava corrompido, os filhos não obedecia mais os seus pais. Nós vemos que
os padrões morais estava destruído, aonde aquela nação já estava se envolvendo tanto na idolatria e tinha esquecido do único Deus verdadeiro. E Deus, irmãos, vê que não havia um que pudesse anunciar, que pudesse ali bater de frente com aquela nação. E nós vemos que naquele período havia três principais classes de pessoas em Israel. Primeiro, os reis. Deus, quando vê, nós podemos ver isso, do versículo 27 em diante, que quando Deus vai dizendo a Ezequiel e fala, os seus príncipes no meio delas são como lobos, que arrebatam a presa, para derramar sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Então, quando Deus vai ali na corte dos reis e procura também príncipe, ele não vê um homem, irmão, digno, um homem justo, a qual poderia ir diante dessa nação para denunciar os seus pecados. E quando Deus sai ali da corte, ele vai, irmão, justamente ao templo. E quando o Senhor vai ao templo, Deus, irmão, vê também que o templo, os homens, a qual deveria estar em santificação, em santidade, também eles estavam corrompidos, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes, nós sabemos, irmão, que era uma representação, eram representantes do povo a Deus. Mas infelizmente os sacerdotes também estavam corrompidos. E isso Deus vai falar a Ezequiel nos versículos aqui 28 e mais abaixo, que todos eles estavam corrompidos, que não havia sinceridade neles, a qual eles deveriam estar ali intercedendo, orientando aquela nação. Eles estavam totalmente frios, estavam cabisbaixos e corrompendo os padrões morais que foi estabelecido por Deus. Então nós vemos que quando Deus sai do templo, ele vai buscar a outra classe, que eram os profetas. Os profetas, diferente dos sacerdotes, já era um representante de Deus para levar a mensagem ao povo. Mas Deus também vê que os profetas, irmãos, todos eles estavam ali corrompidos, estavam falando profecias mentirosas, aquela nação querendo agradar o coração do povo. Aqueles profetas não estavam dizendo a verdade, porque eles falavam para agradar o ego dos homens. E Deus viu que não havia um também sequer, ele procurou, mas não havia um sequer. Como ele disse, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. E um exemplo, irmão, de tudo isso é o que nós vemos nos nossos dias atuais, aonde homens que deveriam estar falando a verdade estão se corrompendo,
apenas para querer agradar o ego humano. E muitas vezes isso é um erro, aonde as pessoas continuam ainda nas suas práticas de pecados, fazendo aquilo que é mal e abominável diante de Deus. Mas Deus, irmão, procurou ali, não viu um sequer, mas tinha esse profeta Ezequiel, a qual Deus o chamou com uma tamanha responsabilidade, e para mostrar àquela nação que o Deus de Israel ainda falava por intermédio da sua palavra. Da sua palavra. Por isso que é uma tragédia, irmão, quando o pecado e a corrupção conseguem se estabelecer no povo de Deus. Nós vemos que é um desastre, é uma tragédia. E os pecados que relato não é somente aqueles pecados que às vezes nós achamos que são grosseiros. Porque para Deus o pecado de adultério, irmão, tem a sua gravidade, tem a gravidade dele, como um pecado da mentira, como um pecado da vaidade, como um pecado da idolatria. Então para Deus tudo é pecado. E nós vemos que é uma tragédia quando o pecado e a corrupção conseguem se estabelecer no povo de Deus de tal forma que o Senhor aqui não consegue ninguém capaz de interceder, de liderar, até mesmo um movimento para que aquelas pessoas viessem se arrepender. Porque às vezes o coração vai endurecendo, a mente vai se cauterizando e as pessoas não percebem. Mas Deus, irmão, chama sempre e procura um homem para que possa ser instrumento e usado para glorificar e exaltar o seu santo nome. Então que a gente possa ter esta vigilância, que nós possamos como igreja, irmão, termos essa vigilância, porque já chega de nós vermos uma cristandade, irmão, a qual está aí, sendo ridicularizada pelos homens, aonde as pessoas estão desacreditando da palavra por causa dos maus comportamentos, por causa dos pecados grosseiros que muitos que deveriam estar na brecha, tampando o muro, em vigilância, estão sendo levados pelo curso deste mundo. Mas nós louvamos a Deus, irmão, porque Deus ainda tem separado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que ainda não se prostraram, que não estão indo na corrente desse mundo, para transmitir essa palavra viva, verdadeira, poderosa, que muda, que transforma e que faz o pecador ser liberto da escravidão do pecado. Deus ainda está assim ali, juntando os seus. Por isso, irmão, Deus procura em primeiro lugar um homem arrependido. Um homem arrependido como Isaías, como o profeta Isaías, que no meio de uma também situação caótica, de frieza espiritual, e no momento em que ele ainda perde um amigo querido, o rei Uzias, e a qual nós vemos que os primeiros capítulos, as primeiras profecias são profecias amargas. Mas quando Isaías, irmão, vai ao templo, nós podemos ver lá no capítulo 6 do profeta Isaías, que ele tem uma das maiores experiências com Deus. Uma das maiores experiências, intimidade com Deus Todo-Poderoso, ao ponto dele dizer: eu vi
Eu vi, foi os meus olhos, não foi que me disseram, não foi que me falaram. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, em que a orla do seu manto enchia todo o tempo. Ele contemplou, irmão, aquele a qual é dono de tudo, que é todo poderoso, ao ponto dele ver serafins que estavam ali presente, a qual com duas asas cobria o seu rosto, em reverência, em contemplação à glória de Deus, e outros cobriam seus pés em questão de reverência, aqueles que iriam anunciar o ano aceitável do Senhor até que Ele venha. E os outros voavam, irmãos, dois, para dizer que a obra e a adoração é sempre contínua e avante. Então, quando ele contempla, irmão, o Senhor, a Bíblia diz que ele se arrepende, dizendo: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, que sou um pecador. E o que é que o serafim faz? Ele pega uma brasa, irmão, ali perdoa, vai com a brasa, uma tenaz, pega a brasa e vai até a língua de Isaías, para dizer que os seus pecados estavam perdoados. Por isso que Deus, irmão, procura primeiramente um homem arrependido dos seus pecados. Nós sabemos que a intimidade com Deus, irmãos, a intimidade com Deus só vem com o tempo, não é constante, não é assim de repente, mas vem com o tempo. Nós sempre queremos uma regra, queremos uma fórmula para que possamos aprender e a ouvir a voz do nosso Senhor. Mas nós sabemos, irmão, que é com desenvolvimento que nós precisamos sempre ter uma intimidade com Ele. É uma vida constante, é por isso que é necessário que nós nos alimentarmos da sua palavra diariamente, de nós desenvolvermos, irmãos, jejuns, consagração, e adorá-lo em meio às lágrimas, e aos poucos ir nos achegando ao ponto de ouvir a sua voz, como ouvimos a voz de um com os outros. Essa é a verdadeira intimidade, irmão, com Deus. É a vida constante, é uma vida diária. E nós vemos que Deus procura pessoas arrependidas, pessoas com um coração arrependido, com um coração contrito. De arrependimento, não falo somente de remorsos, mas verdadeiro arrependimento. Porque foi quando ele, irmão, ouviu Deus falando: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Isaías se prontifica dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus procura apenas um homem, irmão, que se coloque na brecha, que se coloque para tampar os muros, que se coloque ali para derramar a sua alma, em arrependimento a Deus. Os grandes avivamentos ocorreram quando homens se derramaram em lágrimas, pedindo socorro, pedindo perdão pelos seus pecados impuros, e aí Deus os visitou. Deus os visitou porque viu a sinceridade do seu coração, porque Deus viu o íntimo do coração de cada um desses que foram uma bomba, irmão, que foram uma bomba para anunciar o Evangelho. Apenas um, é como John Wesley falou: me dê apenas 100 homens, apenas 100, que pelo menos temam, aborreçam o pecado e sejam íntimos de Deus, sejam homens íntimos de Deus, homens com intimidade, que tenha diálogo. Não é apenas de conhecê-lo, de ouvir falar.
através da pregação, através de alguma coisa, mas é tê-lo como amigo, como está ali no teu quarto. Ele está te ouvindo em secreto, ele está te observando, porque ele quer ser teu amigo, ele quer ser o teu Senhor, ele quer ser aquele que diz: filho meu, eu te chamo, é pelo teu nome. Ele quer que você, irmão, tenha essa intimidade. É o amigo mais achegado do que o irmão. Ele é o teu amigo, ele é o teu Senhor. É ter esta intimidade, porque muitas vezes podemos nos enganar, irmãos. A vida cotidiana, o nosso relacionamento diário, apenas nós achamos que estamos tendo essa comunhão e essa intimidade. Apenas umas orações, um momento de oração de 15 minutos ali, quando chega em casa e dorme, e achamos de irmos por culto regularmente, estamos pagando, parece que ficou uma rotina. Irmão, Deus não quer isso. Deus quer intimidade com Ele. Deus quer que você entre no quarto. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar sozinhas. Hoje eu vejo muito, precisa estar no meio, às vezes, de multidão, de pessoas. Momentos de oração, eu sei que é bom, porque é bíblico estarmos reunidos em oração. Mas Deus quer você no íntimo, irmão. Deus quer ver você no seu quarto. Deus quer que você derrame a sua alma no seu quarto. Que você derrame a sua alma no seu quarto, porque Ele vai te recompensar. É isso que Ele quer. Às vezes é fácil estarmos no meio de pessoas, de grupo, irmão. Mas às vezes Deus quer que você esteja na solitude, para Ele falar o teu coração, para Ele renovar a tua alma, para Ele te fortalecer, para Ele poder te dar graça e poder para você dar continuidade naquilo que Ele lhe chamou. Às vezes corremos, vai ter oração, então eu preciso. Mas às vezes Deus chama: vem cá, filho meu, entra aqui, fica aqui comigo, porque é eu que quero falar contigo. É eu que quero falar contigo. É eu que quero ter um particular contigo. As tuas lágrimas que tu tem derramado, sou eu que estou vendo, não é o teu irmão. Sou eu que contemplo derramar das tuas lágrimas. Sou eu que contemplo a angústia da tua alma. E sou eu o refúgio, o fortalecimento, a água que sacia a tua sede. Sou eu. Deus, irmão, procura um homem quebrantado como Jeremias, um homem que chore, um homem que chore. Deus não suporta, irmão, nós sabemos disso. Ele não divide a sua glória a ninguém. Deus não divide a sua glória a ninguém. A glória é uma propriedade exclusiva de Deus. A glória é dele, o louvor é para ele, todas as coisas são dele. Ele não divide. É por isso que ele não está no meio daqueles que adoram, irmão, os santos, outros deuses. Ele não está no meio, ele está no meio daqueles que o adoram em espírito e em verdade, que tem um coração quebrantado. É como o salmista diz lá no capítulo 51, no versículo 17, em que o salmista relata dizendo: sacrifício Sacrifício 51, Salmo 51, 17, que o salmista fala: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado,
É um coração quebrantado e contrito, não despreza ao Deus. Então Deus, irmão, procura homens quebrantados, como Jeremias, que chorava, tão angustiado por ver a condição daquela nação. Homens quebrantados. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Às vezes fazemos tanto sacrifício, irmão, e Deus vê. Mas Deus não quer apenas ver os sacrifícios. Deus, Ele quer ver obediência. Às vezes as pessoas fazem sacrifício, aí conquistam uma coisa, isso porque eu fiz o sacrifício, o voto e tal e tal. Mas não é bem assim. Deus quer obediência do seu povo. É isso que Deus quer. O sacrifício aqui nós vemos são um espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, o salmista diz que Deus não despreza, irmão. É o quebrantamento, é o derramamento da nossa alma diante de Deus. É o choro. Qual a última vez que você chorou? Em que foi mais choro do que palavras? Como o caso de Ana, que quando Eli passa, o sacerdote Eli passa e vê, achando-se que aquela mulher estava embriagada. Mas não, é porque o coração de Ana, irmão, estava quebrantado, a sua alma estava ali quebrantada. Há quanto tempo nós, irmão, não temos chorado? Ou apenas choramos quando estamos às vezes emocionados, gripados, trazemos um lenço, um pano para enxugar. Irmão, Deus sonda o nosso coração, Ele sabe se é sincero ou não. É aqui, irmãos, a qual Ele penetra, a qual Ele olha, a qual Ele sonda. Não é apenas por articulações, não. Não é apenas para mostrar, para ser fingimentos, não. Ele olha aqui, é um espírito quebrantado, um coração contrito, como diz o salmista. Deus não desprezará. É um quebrantamento total. É um quebrantamento, irmão, total. Um quebrantamento. Qual foi a última vez que você se quebrantou? Essa palavra aqui, quebrantamento, numa palavra hebraica, quer dizer shavá, que significa quebrar. Quebrar, esmenecer ou partir. É como se quisesse dizer: homem, desce do teu pedestal. Desce das tuas vaidades, desce do centro, que não é você que é o centro, que não é você que está acima de tudo, mas sim aquele que é o dono de todas as coisas, que é dono da glória, do louvor e da honra, irmãos. Às vezes nós temos que descer, temos que quebrar, não achando que somos nós, porque nós não temos capacidade. Quem somos nós, irmão? Apenas homens e mulheres carentes da graça, do poder de Deus nas nossas vidas. Por isso a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, porque Ele é o eu sou, aquele que veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Então é isso, irmão, é quebrantamento, é o que Pedro vai dizer quando ele relata, quando ele fala lá em Atos, o tempo de refrigério. Então nós vemos que
Intimidade, irmãos, vai vir com um momento em que nós dedicamos o nosso tempo a Deus. Às vezes as pessoas dizem: irmão, eu não escuto a voz de Deus, eu não tenho experiência como vocês têm às vezes. Porque às vezes, dependendo como você quer, dependendo como você está, irmão, essa comunhão e essa intimidade com Ele, você tem que ver a sua miséria, você tem que ver a sua condição e buscar renovo e refúgio no Senhor, buscar fortalecimento nele, Então nós vemos que, em terceiro lugar, irmão, Deus também procura homens obedientes, como Abraão, que no momento em que Deus disse: sai da tua parentela, porque eu vou mostrar uma terra, sai do lugar onde tu estás, e eu vou te mostrar. Abrão, na época, era o seu nome. Ele, irmão, não titubeou, ele apenas ouviu a voz de Deus e foi. Ele apenas ouviu a voz de Deus e foi, irmãos. Ele apenas obedeceu o que Deus disse: sai da tua parentela, sai deste lugar, que eu vou te enviar um lugar onde mana leite e mel, para a terra da promessa. E Abraão, irmão, ouviu a voz e foi. Obediência. É isso que Deus hoje procura, irmão, um homem que obedeça, que seja obediente como Abraão, que seja obediente como este homem, como muitos homens de Deus, como foi Noé, que obedeceu a Deus a construir uma arca. Ele construiu. Deus, Ele quer de nós isso, a obediência. Se nós obedecermos, irmão, nós veremos grandes coisas. Nós veremos grandes coisas. Spurgeon, uma vez pregando um dos seus sermões em Chicago, ele disse: ainda estou para ver o mundo, ainda estou para ver no mundo um homem. O mundo ainda vai sentir, sim, um homem que esteja entregue nas mãos de Deus. E sai um jovem ao seu encontro. E este jovem olha para Spurgeon e disse: este homem sou eu. Este homem vai ser eu. D.L. Moody, irmãos, foi aquele jovem que, ouvindo a mensagem de Spurgeon, e disse: este homem vai ser eu. E nós sabemos da história de D.L. Moody. D.L. Moody foi um grande ganhador de almas para o reino de Deus. Em uma visita de um colégio à casa de John Wesley, no retorno, o professor vai contar os alunos e ver que faltava um. Quando ele ali se aproxima e vai em busca desta outra criança, deste outro jovem, e quando ele sobe até o quarto de John Wesley, estava um jovem lá ajoelhado, gritando e dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo. Aquele jovem se tornou um dos grandes evangelistas, irmãos, do seu tempo, Billy Graham, porque Deus procura homens arrependidos como Isaías. Deus procura homens quebrantados como Jeremias. Deus procura homens obedientes como Abraão, apenas para poder ir. É como diz Tiago: chegai, Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Veja o tamanho da intimidade. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós.
Se nós se achegamos a uma pessoa, irmão, com certeza a pessoa há de se achegar a nós. Então aqui Tiago, no seu livro, ele vai dizer que se nós se achegamos a Deus, Ele há de se achegar em nós. Ele há de estar ali conosco. Ele vai estar ali conosco. É por isso que quando ele falou lá, ele disse, ó, a vocês eu falo, mas a Moisés eu falo face a face. Face a face, irmãos. Veja a intimidade de Moisés com Deus. A vocês eu falo dessa maneira, mas a meu servo Moisés eu falo face a face. Por isso que Tiago vai dizer, se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O Senhor, irmão, lá em 2 Crônicas 15:2 diz, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, Ele o abandonará. Ele o abandonará. Chegai-vos a Ele, ao Senhor. Às vezes nós nos achegamos a mais um íntimo querido, a amigos às vezes. É como o irmão Ali de manhã disse uma coisa interessante, que às vezes a gente corre primeiramente mais logo para o médico, para um medicamento, e esquecemos, irmão, o Deus que nós servimos, o Deus que cura, que levou sobre si todas as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Esquecemos disso. Porque às vezes é mais fácil eu dialogar com meu irmão, é mais fácil ele ali tentar sentir, de dar uma palavra. Parece que esquecemos, e isso mostra a condição da nossa intimidade com Ele. Mostra às vezes, irmãos, a condição, como nós estamos com Ele. Confio mais na palavra, às vezes tem sim, irmão, que é usado para listar os pecados. Aquele que, irmão, morreu por você, aquele que está sentado em um alto e sublime trono. Não é errado eu conversar, eu compartilhar com meu irmão, porque a Bíblia assim nos ensina. Mas em primeiro lugar eu tenho um amigo mais achegado do que um irmão. Eu tenho um amigo que se achega nos momentos difíceis, nos momentos de luta, de tribulação. Não esqueça, irmão, que Ele está perto. É como Jesus falou, eu estarei. Eu não vou estar. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias, irmãos. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias Ele está conosco. Quando você acorda, Ele está ali. No outro dia, quando você acorda, Ele está ali também. É todos os dias. Ele não vai estar, Ele está, igreja. Todos os dias. Todos os dias Ele está. Por isso, se achegue. A palavra do Senhor é muito clara, irmão, e muito simples. Cada um de nós podemos estar tão perto de Deus. Tão perto de Deus. Tão perto dEle. Nós sabemos que é essa palavra que dá-nos instrução. É triste nós vermos, irmão, esse relato, Deus dizendo a Ezequias: eu busquei dentre eles um homem. Faz nos lembrar do que, igreja? Quando Abraão estava lá intercedendo
lá por Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiver 50 justos, Deus disse: por amor aos 50 eu não destruirei, não irei trazer juízo. Senhor, se tiver 40, 30, por amor aos 30, por amor aos 10, quando chegou aos 10, irmão, nós vimos, apenas havia Ló, sua família, poucos. É como aqui nós vemos, Deus, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra. Eu busquei, veja, irmão, o Senhor é que vem ao encontro. O Senhor é que vem ao encontro, buscar, o Senhor é que vem ao encontro. Por isso, quando Ele diz, para que eu não destruísse, porém a ninguém eu encontrei. Porém eu não vi ninguém, Ezequiel. Veja o grau, irmão. Veja a condição desta nação que viu grandes milagres. Veja esta nação que viu o poder de Deus, de ver os feitos que Deus fez através dos seus pais. Mas esta nação estava corrompida, os profetas corrompidos, os reis, os sacerdotes. Mas louvamos a Deus porque Deus encontra um, irmão. No meio de tanta turbulência, Deus encontra ainda aqueles que são verdadeiros, que adoram o Pai em espírito, em verdade, que estão dia e de noite clamando pela graça, por uma restauração, por uma renovação espiritual. Deus, irmão, está à procura de homens restaurados como Pedro, homens que sejam restaurados, que sejam quebrantados, que sejam obedientes, que sejam arrependidos, mas restaurados a sua vida espiritual. E é nessa tarde, irmão, que Deus quer restaurar as nossas vidas diante da sua gloriosa presença. É nessa tarde que Deus quer restaurar o que você está aí com o coração destruído. É nessa tarde, irmão, assim como Deus procura homens restaurados como Pedro. Vejamos a história de Pedro. Deus escolhe 12 discípulos para caminhar junto com ele. Os discípulos, irmão, veem maravilhas, grandes manifestações, sinais, poder, através de um homem chamado Jesus, chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Jesus alerta os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue. É cumprimento. Pedro toma a frente e às vezes diz: Senhor, de maneira nenhuma eu irei te abandonar. Esses aí pode até te abandonar, Senhor. O André pode, o João pode, o Tomé pode, o Bartolomeu pode, Mateus pode, mas eu, Senhor, não. Eu não irei te abandonar de maneira nenhuma. É que muitas vezes a gente age dessa maneira, né, irmãos? Às vezes tomamos essa atitude de Pedro. Mas aquele que sonda e conhece os corações, olha para Pedro e diz: Pedro, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. De maneira nenhuma, Senhor. Jesus é preso, levado. Pedro, irmãos, vai ali acompanhando. E de repente uma moça diz: este homem é um dele.
Aquele homem que disse que de maneira nenhuma o abandonaria, disse: não, eu não conheço este homem. Passa alguns minutos, uma outra pessoa diz: esse é ele, é um deles, porque é galileu. Não, eu não conheço esse homem. Outro vem e diz: este aí é um deles. E ele disse: não, o galo canta. E somente lá em Lucas, irmão, Lucas é que dá esse testemunho, que quando Pedro nega a terceira vez e o galo começa a cantar, os olhos do Senhor fita nos olhos de Pedro. O Senhor olha para Pedro e Pedro olha para o Senhor. E Lucas vai dizer, irmão, é o único que expressa isso, e diz que Pedro sai chorando amargamente. Ele procura um lugar para derramar a sua alma, para se quebrantar, para, talvez a Bíblia não mostra, mas talvez Pedro estava ali orando e dizendo: eu neguei aquele a qual eu vi fazer paralítico andar. Eu neguei aquele a qual eu vi ele curar uma mulher que estava com fluxo de sangue. Eu neguei aquele que fez pães serem multiplicados, que fez peixe ser multiplicado. Eu neguei aquele que curou tantas vidas, que eu vi tantos milagres. Pedro, irmão, estava chorando amargamente, que arrependido, estava quebrantado, derramando a sua alma, mas ainda faltava a obediência e a restauração na sua vida. Aí foi quando, louvado seja Deus, que Jesus ressuscitou, irmão. Jesus ressuscitou e nós louvamos a Deus por isso. Que não é como os deuses que os homens adoram, os seus seguidores, os seus, como um Buda, que os ossos deles ainda estão lá, como de Confúcio, como de Maomé, mas o Senhor ressuscitou. Então isso era o alívio futuramente para Pedro, que quando as mulheres, Maria vai lá, Madalena e as mulheres vão lá, o Senhor se apresenta dizendo: eu ressuscitei. A mulher disse: mestre, meu mestre, meu mestre, meu bom mestre. E Jesus dá a última orientação, diz para os outros que vão para a Galiléia. Marcos vai falar a respeito disso. Eles vão para a Galiléia e lá eu irei encontrar com eles. Mas diz a Pedro também, diz a Pedro, por quê, irmãos? Porque Jesus não disse a João, que encostava a cabeça dele no peito, não disse a André, não disse a Bartolomeu, mas diz a Pedro, que ele vá também, que ele vá para a Galiléia também, porque Pedro, irmão, não teria coragem de olhar nos olhos de Jesus, não iria ter essa coragem, porque Pedro fez um ato a qual ele mesmo disse que não faria, mas ele fez, o negando. Mas diz a Pedro que ele vá também. Quando chega lá na Galiléia, ele sai para pescar. Ali vai começar, irmão, a restauração na vida de Pedro. Quando o João, os discípulos dizem: é o Senhor que está chamando. É o Senhor que está lá na beira do mar, que está lá no mar, ali na areia, está lá. É o Senhor. O Senhor estava aguardando. Pedro, quando soube, pegou uma capa, se cingiu porque estava nu, lançou. Mas no momento em que ele chega, irmão, o Senhor está ali comendo o peixe, o pão e dando a eles. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha, irmão, para Jesus e disse: Senhor, eu te amo. É o amor filhos no hebraico, que quer dizer: Senhor, eu gosto de ti. Eu apenas gosto de ti.
Aí Jesus passa um tempo, olha novamente e disse: Pedro, tu me amas? Pedro olha, irmão, novamente, uma palavra hebraica, e ele diz: Senhor, eu gosto muito de ti. Eu gosto muito de ti. Mas depois, passa mais um tempo, Jesus: Pedro, tu me amas? E Pedro fala, irmão, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. É o amor, irmão, a qual é o amor que Deus dá ao coração de Pedro, a restauração. É disso, irmão, Deus quer restaurar a nossa vida. É isso que Ele quer restaurar na sua vida. Você possa estar passando por alguma situação, Deus quer restaurar. Veja o caso no tempo de Elias, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Elias, irmãos, ali nós vemos outra restauração. Os profetas de Baal clamavam, Elias dizia: grita mais alto. Eles se cortaram: grita mais alto, porque parece que ele está dormindo. Mas Elias, antes de orar ao seu Deus, de orar a Deus, veja a intimidade daquele homem. Elias viu, irmão, que tinha um altar que estava destruído. Veio na memória de Elias que aquele altar, naquele monte, era um altar de quê? De cultuar, de adorar, de adorar a Deus, de prestar adoração ao único e verdadeiro Deus. Mas o altar estava destruído, como estava a nação de Israel. E Elias, irmão, chega lá, ele repara o altar, ele constrói ali novamente o altar, deixa tudo bonitinho, tudo ali no seu devido lugar. Ele faz ali o sacrifício em adoração, em louvor a Deus. E é aí que ele levanta os seus olhos, levanta a sua voz, dizendo: Senhor, se eu sou teu servo, que fogo do alto caia. E o fogo caiu. Meu irmão, Deus, Ele quer primeiramente restaurar as nossas vidas, os nossos altares, aquilo que o diabo quer destruir, aquilo que o diabo quer te impedir, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar. Porque às vezes, irmãos, o Senhor sabe que talvez Pedro estava passando por um determinado conflito, por ele ter negado, que parece que é nessas oportunidades que Satanás tenta querer encontrar uma brecha. Tenta querer encontrar uma brecha para que, às vezes, a nossa comunhão e a nossa intimidade venha desfalecer ainda mais, colocando impedimento, empecilho, porque às vezes, se ele não conseguir atingir você, ele vai tentar atingir um familiar. Nós sabemos, irmão, que Satanás, ele está sempre observando, querendo impedir que a igreja avance, que eu e você fique apenas parado, estagnado em nosso lugar. Por isso que vem as lutas, os conflitos. E se nós não tivermos em intimidade com o Senhor, é por isso que muitas vezes as pessoas se frustram, ficam cabisbaixo por causa. Deixa que as setas entrem no coração e na mente. Aí ficam tristes, ficam desanimados. E às vezes não conseguem. Tentam ouvir, querer ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor, e não escuta. Porque se entregam. Porque deixam se entregar pelas circunstâncias. Mas vocês têm que entender uma coisa, irmão.
Se você recorrer ao Deus da restauração, Ele vai restaurar a sua vida. Se você deixar que as circunstâncias sempre venham lhe bater, você vai continuar sendo bombardeado pelo inimigo. Digam basta. Martinho Lutero era bombardeado constantemente, ele ficava em luta por ouvir a voz de Satanás dizer que ele era um pecador, que ele era isso ou aquilo. Mas o Senhor falou com ele. Quando ele vier, diz que o sangue de Jesus Cristo purificou você de todo o pecado. Irmão, nós temos um Senhor que restaura, que renova e que fortalece. Alguns anos atrás eu passei por uma luta tremenda, irmão. Tanto eu como a minha esposa, porque o desejo dos pais é ver filhos no caminho do Senhor. É bíblico também, ensina o teu filho no caminho de Deus, para que mais tarde eles não venham a se desviar. Só que infelizmente, uma das nossas filhas, a mais velha, toma uma decisão, chama para uma conversa e diz que não quer mais ir à igreja. O coração, irmão, fica entristecido por ouvir aquelas palavras. Mas como pai, ela já na sua idade maior, eu instruí, mostrei os dois caminhos e disse: quer seguir isso, então siga. Se você quer fazer isso, faça daqui para lá. Mas eu continuarei te amando, continuarei orando por você, continuarei sendo seu pai. É a sua escolha, é a sua decisão. A outra ainda não tinha tomado o desejo. Infelizmente, irmão, em um certo momento, minha esposa, por estar instruindo, fazendo a obra, ela escuta palavras de pessoas que ela não queria escutar, dessas pessoas que eram pessoas que estavam ao seu lado na obra. E deixou que essas palavras alimentassem o seu coração, ao ponto dela tentar desistir, tentar de não querer mais fazer nada para a obra de Deus, porque ela deixava aquelas palavras bombardear o seu coração, e o diabo começou a ir de uma forma forte. E eu também entristecido, mas eu, como sendo cabeça, colocava-se no meu quarto, fazendo a obra, mas ela não queria mais me acompanhar. Não queria ir mais fazer aquilo que Deus tinha chamado ela. E eu também, em um certo momento, não queria. Eu disse: vou dar um tempo. Mas quando eu estava meditando naquela parábola das 10 virgens, eu escuto o Senhor falar ao meu coração. A voz vinha tão forte, dizendo: aí vem o noivo. Foi ali, irmão, que acendeu uma chama novamente no meu coração, e eu disse: o que eu estou fazendo, Senhor? Foi ali que eu me levantei, olhei para ela e disse: se tu queres ficar nessa condição, fica, mas eu irei fazer aquilo que o Senhor me chamou. E comecei a ir, irmão, mas ela em casa, ela apenas em casa, mas ela apenas orava e lia a palavra, mas não tinha mais aquele ânimo, por causa de palavra que estava ali bombardeando, porque ela escutou pessoa dizer: evangeliza as crianças, mas não evangeliza os de casa.
E para aquilo ali foi uma bomba em seu coração, irmão. O diabo aproveitou aquela oportunidade. Ela deixou. Mas em um certo momento, eu tão entristecido, eu entro no meu quarto, orando, Senhor, a minha família. O Senhor me levantou, o Senhor levantou ela, não para nós ficarmos assim. Eu derramando a minha alma, irmão, de madrugada, chorando amargamente, me quebrantando, dizendo: faz alguma coisa, Senhor, porque eu não aguento ver a minha esposa desta maneira, minhas filhas dessa situação. Faz alguma coisa. E de repente, irmão, uma mensagem plena madrugada chega ao meu celular. Um irmão a qual eu conheço há muito tempo, que ele mora em um outro bairro distante. Ele manda: o Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. O Senhor me levantou nesta madrugada para interceder por ti e por tua família, André. O Senhor me levantou e eu disse: Senhor, tu não deixa, tu não desampara os teus filhos, os teus servos. A minha esposa, irmão, ouvia palavras de pessoas querendo animá-la. Eu ouvia as minhas palavras, mas eu, Senhor, não está dando jeito. Foi até um tempo que ela entrou no quarto também, e o Senhor falou com ela dizendo: Cíntia, ela viu um filme desde quando ela começou a fazer a obra, o que Deus tinha feito na vida dela, passando-se um filme na mente dela, um telão, uma visão que ela teve, e disse: faz a minha obra, que das tuas filhas cuido eu. Faz a minha obra, que das tuas filhas cuido eu. É Deus, irmão, querendo restaurar. É Deus querendo ali restaurar. E foi ali desde aquele dia que ela se ergueu, se levantou para fazer a obra de Deus. Aí teve que ocorrer uma pandemia. Quando nós chegamos em casa, irmão, aonde as pessoas estavam fechando tudo, nós tínhamos ido fazer a obra lá no Caça e Pesca. Chega em casa, a mais nova se levanta quando nós abrimos o trinco ali do portão para entrar em casa. Ela corre chorando, dizendo: eu quero aceitar. Eu quero aceitar Jesus, Pai. Eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu olhei e lembrei, irmão, o Senhor está restaurando. Falta uma ainda, irmão. Ela está no lamaçal de pecado, mas eu creio, Deus irá restaurar, meu irmão. Deus irá restaurar a sua vida. Você que está aflito, que está angustiado, que está com o altar destruído, lembre que o seu Deus é o Deus restaurador, que restaura, que renova, que fortalece. Apenas não dê ouvido à voz do inimigo, porque ele disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. É restauração, irmão. Deus quer restaurar a sua igreja, mas é restaurar mesmo por completo. Estamos vivendo em um mundo corrompido. Os tempos antigos não são diferentes, irmão, dos tempos de hoje. Apenas a tecnologia que avançou, mas os pecados são mesmo. Só mudam de nome, de alguns nomes, mas continua sendo o mesmo. E Deus olha lá do seu alto trono, querendo encontrar apenas um homem. E apenas um homem. Nós estamos chegando aí, irmão, é um período de eleição e um período de Copa do Mundo, como diz já o ditado, a Copa do Mundo. É interessante que eu lembro que parece que uma última Copa que o Brasil ganhou, não sei qual foi o ano, mas parece que era num período de madrugada. Eu me acordei até por causa dos gritos.
Você vê que uma final de madrugada, irmão, 11, 12 jogadores de um lado e 12 de outro, formando 24, e ainda alguns que ficam no banco. Eles pararam o mundo, irmão. Pararam o mundo. De madrugada, as pessoas com televisões fora, na rua. Para você ver, eles conseguiram parar o mundo. Se eles conseguem parar o mundo, irmão, imagine uma igreja, irmão. Uma igreja com milhares de pessoas cheias do poder de Deus. Pessoas arrependidas, pessoas quebrantadas, pessoas obedientes, pessoas restauradas. Uma igreja cheia do poder de Deus, irmão. Pode parar assim também o mundo. Com a pregação do Evangelho. Com a pregação do Evangelho. Por isso, meu irmão, Ele é o Deus que restaura. Restaure a sua amizade com Ele. Restaure a sua comunhão com Ele. Não deixe que o inimigo, irmão, coloque seta maligna. Você contra um outro irmão. Você contra uma pessoa, não guarde, deixe Deus te arrancar isso, tirar isso do teu coração. Porque somos uma igreja que devemos ter o mesmo pensamento, um só propósito, de fazermos a vontade de Deus. De fazermos a vontade de Deus. O Senhor procura esses homens. Procura essa igreja que foi lavada e remida pelo sangue dele. Ele está olhando para você, meu irmão. Ele contempla o íntimo do teu coração. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe o que você tem passado. Pois lance toda a tua ansiedade diante de Deus. Não é para nós nem ficarmos ansiosos, irmão. Porque nós servimos um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo pode. A Moisés, quando o povo começou a blasfemar, ele disse: Moisés, o que tu tens na mão, Moisés? Lança apenas nas águas, Moisés, que elas vão se abrir, Moisés. Irmão, você tem um Deus, nós temos um Deus, irmão, que criou todas as coisas. Um Deus a qual sustenta, irmão, a galáxia, as estrelas pela palma da sua mão. Que Ele sabe o nome de todas as estrelas, não vai saber o meu nome e o seu, meu irmão. Ele não vai saber que Ele conhece tudo, tudo está no seu controle, tudo está ali. A qual Ele está pronto a dizer: vem, filho meu, buscar-me-ei e me acharei, quando vocês buscar de todo o vosso coração. A Salomão ele disse em 2 Crônicas, Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo, Salomão, não é teu, Salomão, é meu. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Se eles se humilharem, Salomão, se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, se eles confessarem, Salomão, eu não vou enviar arcanjo Miguel, não. Eu não vou enviar Gabriel, nem serafins e nem querubins, e nem anjo nenhum. Eu mesmo, Salomão, eu mesmo descerei e sararei a vossa terra. E outra coisa, Salomão, os meus ouvidos estarão atentos à oração
que se fizer neste lugar, que se fizer neste lugar, sou eu, Salomão. Sou eu que restauro, sou eu que renovo, sou eu que trago avivamento, sou eu que fortaleço, sou eu que quebranto os corações, sou eu que vou em busca daqueles que me adoram em espírito e em verdade, sou eu que vou buscar e salvar até aqueles que estão perdidos, sou eu que faço tudo, sou eu, Salomão, sou eu que faço todas as coisas, igreja do Senhor. Somos apenas o canal, igreja. Somos apenas canais para sermos pessoas que sejam orientadas e guiadas pelo Espírito Santo. Quando Pedro disse que ele é restaurado, ele diz lá em Atos 2, que o tempo da restauração, que ali quer dizer restauração, de renovação, de restauração viria. É porque o Senhor é o Deus que restaura, irmão. Deus nunca abandonou os seus. Apenas, meu irmão, lembre-te que você serve um Deus que apenas quer que você entre no seu quarto, e fale com Ele secretamente, que você tenha intimidade com Ele, que você fale como Ele disse a Moisés: com o meu servo Moisés eu falo face a face. Jó, ele disse: eu conhecia Ele somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos o contemplam, os meus olhos veem, os meus olhos contemplam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estevão, por ter tanta intimidade, não sentiu nem as pedras que vinham, porque ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Paulo, irmãos, quando estava na prisão, o anjo do Senhor, o Senhor chega e disse: Paulo, não temas, porque assim como tu testemunhou de mim em Jerusalém, importa que tu chegues até Roma. A tua obra ainda não acabou, tu vais até lá. A João, irmãos, ele visitou lá na ilha de Patmos. João poderia estar ali, era aquele momento isolado. Quando João vê, o João se prostra, porque ele viu o Senhor. Ele viu que os seus olhos eram como chamas de fogo, que as suas vestes eram brilhantes como a luz do sol, seus pés como latão reluzente. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes. E Jesus disse a ele: João, eu sou aquele mesmo. Eu sou aquele, João, que morreu, mas que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo, igreja. O nosso Deus é um Deus, não é Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele ressuscitou, por isso nós cremos, irmão, na sua poderosa palavra. Por isso que ele disse a Tomé: Tomé, tu creu em mim porque tu me viste, mas bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas irão crer em mim, irão crer na minha palavra. Bem-aventurados, somos felizes, irmãos. Nós não vimos ele como Pedro viu, como João viu, como Tomé viu.
mas nós cremos que Ele é o Senhor, o Salvador. Nós o vemos Ele pela sua palavra, a qual Ele está de Gênesis a Apocalipse, que Ele é aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro, que Ele é aquele que livra, irmão, o seu povo, pode livrar o seu povo de qualquer luta, de qualquer tribulação, como Ele fez com Sadraque, Mesaque, Abednego, livrando eles da fornalha de fogo, livrando Daniel da cova dos leões, livrando o povo de Israel de Faraó e seus cavaleiros. Quantos livramentos Ele nos deu! E é isso que Ele quer, irmão, que você reconheça, que você pare apenas de sacrificar, mas que você tenha intimidade, que você tenha obediência, que você tenha comunhão com Ele, que você tenha um coração contrito e quebrantado na presença dEle, porque Ele quer renovar e fortalecer sim o seu povo. Satanás, ele veio apenas para matar, apesar que aquele versículo está falando a classe dos fariseus, mas leva isso também a ele, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. E tu acha que ele quer, irmão, fazer isso, paralisar a igreja? Que a igreja perca o fervor, que a igreja fique apenas numa vida secular, na vaidade da vida. E, irmão, isso não, Ele não quer isso. Ele quer que o seu povo se quebrante, que seu povo chore, que seu povo clame, que seu povo coloque a alma, que possa perder até noites de sono, para que um pecador se arrependa, para que vidas sejam restauradas do laço do pecado. Porque aqueles homens, irmão, tiveram ênfase, foi porque eles ali tiveram intimidade com o Senhor, porque eles depositaram as suas vidas diante do Senhor, porque eles pecavam, irmão, ali o que Deus fazia e eles queriam aquilo novamente. Nós vemos o grito de Abacuque: aviva, Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos séculos. Deus quer que eu e você se derrame, irmão, na presença dEle, que a gente pare de meninice, que a gente pare de mimimi e possa nos consertar diante da presença dEle, que a gente possa ser amigo dEle, ser íntimo dEle. Ele não está distante, igreja, Ele está presente, Ele está ao teu lado, Ele está aqui, Ele está ali, Ele está querendo ouvir o clamor da igreja. Se quebrante na presença do Senhor, deixa Ele restaurar o que está quebrado, meu irmão, deixa Ele fortalecer a sua vida. Não deixe que palavras venham te atrasar, não. Siga avante, porque é Ele que vai abrir no caminho, é Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai fortalecer e dar ânimo e fazer grandes coisas no meio do seu povo. É Ele, irmãos. Apenas Ele procura homens arrependidos, homens quebrantados, homens obedientes e homens restaurados. Você quer ser esse homem? Você quer ser essa mulher? Então quebrante-se na presença dEle. Saia desse retiro, desses dias, e
Entre, irmão. Tenha mais comunhão. O mundo pode até sufocar. Hoje existem muitas distrações. Mas não existe coisa melhor, irmão, de nós estarmos na presença do nosso Deus. Por isso que o salmista soube distinguir e disse: Senhor, melhor um dia na tua presença do que 1000 anos neste mundo. Qual é o nosso papel principal, irmãos? É conquistar coisas terrenas aqui na terra? Não. Nós vamos conseguir assim pelas oportunidades. Não é errado nós conseguirmos, querermos o melhor para a nossa família, querer uma vida estabilizada, não é errado. O errado é quando nós botamos isso em primeiro lugar e que nós esquecemos daquele que morreu na cruz por nós, que queremos a eles apenas em alguns momentos de culto, louvando, adorando, só alguns momentos. Mas o Senhor diz: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, as demais coisas eu vou te acrescentar. Eu vou te acrescentar. Então busquemos a Ele, invoquemos a Ele, porque Ele está perto, irmão. Porque Ele está perto. Vamos ficar de pé nessa tarde.